É isso aí, meu povo! Boa noite! Quase caí. O Gazeta Esportiva tá no ar e aqui comigo no nosso estúdio, Celso Cardoso! Oi. Hoje, em respeito à nação corintiana, eu vou falar olá, que tal? Não vai fazer essa piada de mau gosto, né? E o aniversariante de ontem, Osmar Garrafa! De ontem. Ele já começou o programa provocando a torcida do Corinthians. É, isso longe aí. Disso. Olha, e hoje a nossa equipe tá lá na Neoquímica Arena pro jogão entre Corinthians e Boca Juniors pela Libertadores daqui a pouquinho. Tem também a movimentação do São Paulo no mercado da bola. Já o Palmeiras se ajeita para a Libertadores e ainda fica de olho em um dinheiro que pode cair na conta. Olha que maravilha. E no Santos, o Fabian Bustos está com muitos desfalques aí para a Copa Sul-Americana. E a gente vai trazer também para vocês as polêmicas criadas pelo presidente do Atlético Paranaense. Ele falou sobre vários clubes do Brasil, inclusive sobre clubes paulistas. E hoje é dia de Momento Velocidade com o Rodrigo França, trazendo tudo que tá rolando nas pistas. Ele tá chegando, tá estacionando. Olha como ele estaciona bem. Estaciona bem, Rodrigo. A gente volta daqui a pouquinho. Antes, dicas. Muito bem, Luiz Ricardo Fini, você não quer me deixar nervosa. Nosso diretor tá lá no comando da nave, tá preparando tudo pro programa de hoje. Vamos que vamos, galera. Começamos o nosso giro de repórteres. Thiago Salazar, lá na Neoquímica Arena. Hoje tem Corinthians e Boca Juniors, que jogão. Salazar, mostra pra gente, pro nosso telespectador, como que tá o clima por aí. Já tem gente chegando, tá calor, tá frio, tá trânsito, não tá? Boa noite. Boa noite, Michele, para você e para todos que estão assistindo o Gazeta Esportiva. Imagina a ansiedade do torcedor corintiano para esse Corinthians e Boca Juniors. A bola vai rolar 9h30 da noite. É comum a gente fazer o pré-jogo aqui direto da Neoquímica Arena e normalmente essa hora ainda não tem ninguém por aqui. Olha a diferença de hoje, o Samuel Almeida vai mostrar pra gente. A gente chegou, Michele, já tem mais de uma hora. Essa fila estava muito maior, ela está diminuindo agora, o pessoal já está acessando, mas é impressionante, assim. Há uma movimentação por aqui, coisa que normalmente não acontece. Lembrando, a partida só começa às 9h30 da noite. Lá para aquele lado de lá, Michele, lá embaixo, daqui a pouquinho a nossa segunda entrada vai ser de lá. Tá prometida uma grande festa das torcidas organizadas do Corinthians para receber a delegação, já que a Conmebol, infelizmente, veta qualquer tipo de festa no campo. No campo não pode ter bandeira, não pode ter fogos, não pode ter sinalizador, não pode ter nada, né? Então, a torcida tá prometendo uma grande festa lá do lado de fora para a gente mostrar ao vivo daqui a pouquinho. Lembrando que é a abertura das oitavas de final, Corinthians e Boca Juniors. O segundo jogo vai ser na Bombonera. A Bombonera estará lotada, já que aquele caso de racismo foi punido pela Conmebol só com multa, não vai ter nenhuma punição de arquibancada para a torcida do Boca Juniors. E quem vencer esse confronto vai pegar o vencedor de Flamengo ou Tolima nas quartas de final da Libertadores. Enfim, tem muito para falar desse jogão. Daqui a pouquinho eu volto com informações exclusivas sobre a escalação. E tem novidade, hein? Beleza, Salazar. Boa noite, Celso Cardoso. Boa noite, Michele Janela. Boa noite, Osmar Garrafa. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Veja só, é jogo complicado, todos nós sabemos. Né? Dispensa maiores comentários e apresentações. Se eu falar que é um jogo difícil, eu vou cair na obviedade. Mas entendo que o Corinthians tem boas condições na partida de hoje, jogando em casa, e deve vencer a partida, pelo menos essa é a minha expectativa, só que eu não vou gastar tudo isso agora. Vou economizar um pouquinho, depois eu falo por que eu acho que o Corinthians ganha o jogo hoje. Por causa da enquete, né? E aí, Garrafa, e você? Essa expectativa? Então, boa noite, Michele, boa noite, Celso, boa noite você acompanhando o Gazeta Esportiva. A expectativa é de um Corinthians e Boca. É uma história, uma tradição, é uma rivalidade que já está aí instaurada desde a final da Libertadores, quando o Corinthians acabou vencendo o Boca, aquela história toda que a gente já lembra, do Emerson, que mordeu a mão do dedo do jogador argentino, o gol do Romarinho, enfim, é uma rivalidade que está em campo, rivalidade que já foi vista na primeira fase, onde o Corinthians foi bem na Neoquímica Arena. É isso que se espera e, lógico, no decorrer do programa, até com as informações que vão chegar, a gente vai poder opinar com maior precisão, mas a atmosfera já está criada. Você viu na primeira entrada aí, mostrada pelo Salazar, a atmosfera já está criada, a torcida do Corinthians vai para lá, a gente sabe como é a torcida do Corinthians, e só um detalhezinho, né? A Conmebol está proibindo bandeira, festa, tal, mas o racismo pode, né? O racismo se dá uma multinha lá e tá tudo certo, né? O problema é você levar uma bandeira, você tentar incentivar os seus jogadores, mas o racismo, esse que pode. O Cantígio pegou 2 jogos
Coincidentemente, o julgamento saiu justo na véspera de um jogo. 2 jogos contra o ele Boca, pegou. né? E o Boca vai pagar uma multinha. Então, mas o resto não pode. Mas o racismo está liberado, Eu queria gente. ver se fosse o contrário, né? Se fosse com o Corinthians, se eles iam também deixar a torcida do Corinthians. Bom, agora a gente segue então para a nossa enquete, que vai falar justamente sobre isso. Resultado de Corinthians e Boca. O que você espera? Vitória do Corinthians? Empate? Ou vitória do Boca? Tem que votar lá no site gazetesportiva.com, tá bom? Pode usar o QR Code que aparece aqui. O que você acha, Celso? Vitória do Corinthians, então, né? Vitória do Corinthians, depois eu vou explicando melhor, mas primeiro porque tem melhor time. Segundo que joga em casa com o apoio da torcida. E o aproveitamento em Itaquera, sob o comando do Vitor Pereira, é fantástico. Mais de 70% de aproveitamento. Então, mas sem gol do Boca ou com gol do Boca? Vitória do Corinthians com gol do Boca ou sem gol? Sem gol do Boca. Então, tipo 1x0, 2x0. 2x0. Tá. 2x0. E aí, lembrando que a enquete é para o confronto de hoje, não é para quem passa, né? Então, hoje, Corinthians jogando em casa, com o time teoricamente praticamente aí completo, com o outro desfalque, Corinthians é favorito. Acredito numa vitória do Corinthians. Com gol do Boca ou sem gol do Boca? Com gol do Boca, dramaticamente, como eu gosto do corintiano. Vitória é vitória. Pode ser com gol do Boca, não tem nenhum problema. Que não seja o primeiro do jogo, senão aí não vira nada. Lá, eu tô falando, ele tá, né, ele começou... Não, só fiz um comentário. Eu não vou dar um quetá. Eu falei aqui eu falei aqui sem gol do Boca. Problema. Celso Cardoso, não há nenhum problema. O senhor é argentino, torcedor do Boca, tá tudo certo, não tem problema. Ai, gente, a gente segue com o programa com um assunto que tá dando muita polêmica. O presidente do Atlético Paranaense, Mário Celso Petralha, enalteceu o projeto do clube, provocando outros times do país, como o Santos. Vamos conferir? Não tem nenhum projeto. Façam uma análise do Rio Grande ao Nordeste, para não falar no norte do Brasil, porque realmente se tem algum projeto com a viabilidade que tem o Atlético Paranaense. Pegue os 2 gaúchos endividados. Problema deles, nós não temos absolutamente nada com isso e não me compete analisar. Mas nós fazemos o benchmark de todos os clubes todos os anos. Nós analisamos todos os balanços de todos os clubes. Né? Daí o Paraná, não vou falar dos nossos co-irmãos, vocês conhecem muito bem. Né? Pulei Santa Catarina, porque não tem representatividade de clubes grandes. Né? Daí você vai para São Paulo. Falar em Santos, o Atlético passou o Santos de trator. Não passou naquilo que realmente vocês têm consciência que levam anos, né? Levam dezenas, décadas, que é a formação de torcida. Mas no resto, o que o Santos significa perto do Atlético Paranaense? Mas o Santos não tem teto. O Santos baixou seu teto porque está quebrado. Entendeu? O Corinthians baixou seu teto porque está com problemas. O São Paulo baixou seu teto porque está com problemas. Tanto que o Daniel saiu de lá, porque era um salário muito alto. Entende? Ainda quem mantém um teto alto é o Palmeiras pela mecenas que tem. É uma... né? A Leila quer ser campeão do mundo, porque é uma piada, é um meme, o Palmeiras não tem campeão, não é campeão do mundo, então ela quer quebrar isso e vá para o Rio de Janeiro, né? Fluminense, Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco, vá para Minas Gerais, depois esqueça o resto, né? Então não há projeto maior que o nosso. Simpático. Parece... Quê? Simpático ele, né? Simpático? Isso pra mim é uma piada. Celso, estou falando no sentido oposto, né? É uma piada, é uma piada, é uma piada. Assim, simpático ele, né? eu óbvio que eu não posso, apesar da entrevista patética desse senhor... Ele conseguiu comprar briga só com todos os clubes apesar do Brasil. da entrevista patética desse senhor, eu reconheço que a administração do Atlético Paranaense é boa. É um time organizado, paga em dia, ganhou a Copa Sul-Americana 2 anos seguidos, ganhou uma Copa do Brasil. O Atlético Paranaense atingiu um outro patamar. Isso é reconhecível. Mas daí, você não precisa enaltecer o próprio trabalho, fazendo comparações, desmerecendo o outro e desmerecendo de maneira... Como assim o que é o Santos perto do Atlético Paranaense? O Santos simplesmente é 3 vezes campeão da Libertadores, 2 vezes campeão do mundo.
Sabe? É só onde surgiu Pelé e Neymar. Não, entendeu? Sabe, o Palmeiras, quando ele cita... é verdade, o Palmeiras teve um apoio de patrocínio, que foi importante. Tudo bem, Mas é um clube que se organizou. Muito. Hoje até me passaram aqui o balanço do Palmeiras, mecenas, 20% do que arrecada o Palmeiras, de tudo, o bruto, 20% só tem a ver com patrocínio. 20%. Então, se fosse só patrocinador, entendeu? Sabe, o Corinthians ganhou o que ganhou ultimamente, o Palmeiras ganhou, o Flamengo ganhou, o Atlético Mineiro ganhou. Como assim? O que o Atlético Paranaense ganhou? 2 Copas Sul-Americana, uma Copa do Brasil, dentro do que se propõe o clube, do tamanho do clube, ok? Ponto. Agora, quando ganhar 3 vezes o Campeonato Brasileiro seguidos, vou ganhar Libertadores, for campeão mundial, aí tudo bem, dá para você fazer comparações. Hoje eu considero isso uma piada de mau gosto. Por que ele deu essa entrevista, gente? É porque simplesmente, Michele, boa noite a todos. Ele quer afundar a liga. Não, porque simplesmente era a apresentação do Fernandinho, né? De uma estrela internacional. Ele é da linha do Zé do Batuque, ele se acha maior que o clube. Tá bom que você tem que citar também o Daniel Alves agora. Porque o Daniel Alves se acha maior do que o São Paulo, ele disse isso. E o Petralha também. Ontem era dia do Atlético Paranaense apresentar, isso aconteceu na coletiva do Fernandinho. Fernandinho, que vem aí do futebol. Tirou todo o foco, né? Ninguém falou do Fernandinho, ninguém falou do Fernandinho. Falando dessa... É o que ele queria. Ele queria luz, porque falou um monte de bobagem, mas um monte de bobagem, né? Quando ele fala da Sul-Americana, o Atlético, que ele mesmo fala, a Sul-Americana é a Série B do futebol sul-americano. E o Atlético ganhou a Série B do futebol sul-americano. Ponto. E o Atlético, o torcedor Atlético, não tem nada a ver com o Petralha. Nada a ver com um monte de bobagem que ele está falando. O time organizado. Quando ele parte do princípio, clube, né? Quando ele parte do princípio de querer comparar o Atlético com o Santos, aí né? Mas atropelou feito um trator. Não, mas aí não dá, né? E aí é patético. Ele atingiu o objetivo, ele queria aparecer. Sabe o que acho que ele falou pro Netinho, você quer ver o vovô aparecer em todos os canais? Foi isso, ele conseguiu. Pegou a entrevista do Fernandinho pra ele, falou um monte de bobagem, desrespeitou todo mundo, né? E esse é o Petralha, né? A propósito, figura patética. A propósito, o Santos, que o Atlético atropelou, empatou lá, 2-2. Vai ter o jogo da volta. E só para deixar bem claro, a torcida do Atlético, a instituição Atlético Paranaense, não tem nada a ver com isso. O Atlético tem sim um belo trabalho realizado, é um clube estruturado, tem sim o dedo desse senhor Petralha aí, mas que ele é realmente um gato fogueteiro. Ponto. É isso, é um gato fogueteiro do futebol. É feio quando comenta os colegas. Mais 5 minutos de entrevista ele ia falar que o Atlético era maior que o Real Madrid. Mas se tem mais 5 minutos ele fala, não, porque o Atlético de Madrid, o que é perto do Atlético Paranaense, aí vamos parar que eu vou descer, né? Gente, olha, pisou na bola. O José Paz está na nossa redação para falar mais um pouquinho sobre o Santos. Boa noite, Zé. O Fabian Bustos tem muitos desfalques para o jogo de amanhã? Só 10 só, Michele. Um beijo pra você, um abraço aí pra todo mundo que tá acompanhando mais uma edição do Gazeta Esportiva. Pois é, técnico Fabian Bustos tem 10 desfalques pro jogo de amanhã contra o Deportivo Táchira, 9h30, lá na Venezuela, jogo 1 das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Preparamos até uma listinha para mostrar pra você, torcedor do Santos, quais são esses 10 desfalques. Coloca na tela aí pra gente, diretor, olha só. Começo falando do Sandri, jogador de meio campo que tá com a Covid-19. Aí tem 3 jogadores que estão suspensos, são eles: o John, goleiro reserva, o Lucas Braga e também o Léo Batistão. Madison e Maicon têm problemas aí musculares, já o Fernandes e o Marcos Leonardo estão com desgastes físicos e o Eduardo Bauerman e o Ricardo Goulart estão fazendo aí trabalhos físicos, por isso também não vão jogar esse jogo de amanhã, repito, 9h30 lá na Venezuela contra o Deportivo Táchira. E com esses desfalques todos aí, o técnico Fabian Bustos resolveu puxar lá do time sub-20 3 jogadores que vão compor o elenco do Santos lá na Venezuela. São eles o zagueiro Derek e os atacantes Renier e também Fernandinho. Falei ainda há pouco aí do Ricardo Goulart, mencionei o Ricardo Goulart nessa lista de desfalques. Ricardo Goulart, viu, Michele, ele atingiu aí ontem um número assim pra gente ficar um pouquinho espantado. Ele tá há 100 dias sem marcar um golzinho com a camisa do Santos. A última vez que ele balançou a rede com a camisa do Peixe foi lá no dia 19 de março contra o Água Santa, vitória do Santos pelo placar de 3-2 na Vila Belmiro, último jogo da fase de grupos do Campeonato Paulista. De lá pra cá, nada de gols para o Ricardo Goulart, que nas últimas 3 partidas nem saiu do banco de reservas, Michele. Meu Deus do céu, tá difícil a situação aí para o Ricardo Goulart. Por falar em 100, Carlos Sanches
Jogador uruguaio aí de 37 anos, está há 100 dias sem atuar pelo Santos. A última vez que ele entrou em campo também foi lá contra o Água Santa na última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. Um jogador já veterano de 37 anos. As informações dão conta que ele está até bem fisicamente, mas o técnico Fabian Bustos não tem colocado em campo esse jogador que tem contrato com o Santos até julho do ano que vem. Ele nessa temporada só fez 4 jogos pelo Campeonato Paulista. Aí eu deixo a questão para vocês, aí a perguntinha para vocês, viu, Michele? Diante de tantos desfalques que o Bustos tem para esse jogo contra o Deportivo Táchira, será que o Carlos Sanches não caberia nessa meiuca aí do peixe, viu, Mi? Volto com você, beijão para todo mundo aí. Valeu, Zé. E aí, Garrafa, caberia ali no meio? É aquela história, né? Do jeito que anda o futebol, a gente não acompanha mais treinamento, a gente não vai mais no clube. O Bustos que tem contato diariamente com ele, que o Sanches é um bom jogador, que o Sanches é um jogador que pode agregar, sim, mas qual é a condição dele? A gente não tem mais esse acesso, a gente não tem. Lamentavelmente, a gente não pode ver o jogador no dia a dia se está rendendo ou não. Agora, o que resta fazer o Bustos para essa partida é rezar. Reza, né? Porque... o que o Zé Pais mostrou aqui é um desastre, né? De problemas. Então, trazer um empatezinho de lá fica legal. Vai ser um luxo. Oxe. Um empatezinho de lá vai ser um luxo. Porque vai falar assim, o Deportivo Táchira é fraco. O Santos também, do jeito que vai pra lá, Nossa Senhora. praticamente abriu mão da Sul-Americana. É hora de saber as informações do São Paulo. Alexandre Silvestre tá no CCT da Barra Funda. Boa noite, Silver. O Marcos Guilherme tá chegando ao tricolor, é isso? Já chegou, Michele. Boa noite para você. Um abraço, galera do Gazeta Esportiva. Marcos Guilherme é o tal do atacante rapidinho, corredor, que o Rogério Ceni necessita. Não foi indicação do Rogério Ceni, mas o Ceni deu aval em relação à chegada do Marcos Guilherme, que jogou com o Ceni em 2017 aqui mesmo no São Paulo. Ele teve uma passagem, esse garoto, de uma temporada, 49 jogos, 9 gols assinalados, inclusive na estreia marcou 2 com a camisa do Tricolor, está com 26 anos, ele era jogador do Internacional, rescindiu o contrato, estava no mercado apalavrado com o São Paulo, contraiu o Covid recentemente, mas deu tudo certo, ele chegou, fez exames, assinou há pouco o contrato, fica até o final do ano, Michele, no São Paulo, com possibilidade de prolongar esse vínculo pelo ano de 2023, aí vai depender das metas, do desempenho do Marcos Guilherme, jogador que vem para reforçar o São Paulo, que está se preparando para o jogo de quinta-feira, né? O Rogério Ceni no domingo poupou boa parte da rapaziada dentro das possibilidades, né? Porque o elenco está enxuto, poupou contra o Juventude, empatou em casa contra um dos piores times, não deu muito certo, mas era o que tínhamos para o final de semana e o Rogério deve meter em campo a força máxima possível, disponível no jogo de quinta-feira contra a Católica no Chile, ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. 2 boas notícias aqui no São Paulo no treinamento de hoje, 2 jogadores que saíram do repleto departamento médico do Tricolor, mas ainda estão na fase de transição trabalhando no gramado. Nicão e Thales Costas, jogadores que atuam do meio para frente, ainda não estão à disposição do Ceni, mas em breve estarão. Portanto, essas são as notícias do Tricolor. O Marcos Guilherme, o atacante rapidinho que vai aprontar correria pela beirada do campo ou pelos lados do campo, já é do São Paulo, pelo menos até o final do ano. Muito bem, Alexandre Silvestre, diga, Garrafa. Eu fico pensando o torcedor São Paulino como é que fica com esse tipo de contratação. Porque existem algumas contratações que nem vai, mesmo veterano, Paulinho voltou ao Corinthians, o Renato Augusto voltou ao Corinthians. Foram jogadores, só como exemplo, que deixaram uma marca no clube. O Marcos Guilherme, já com todo respeito ao jogador que está exercendo o seu trabalho, a sua profissão, ele já passou pelo São Paulo. E o que ele deixou como legado? Foi uma passagem muito discreta. Para não dizer uma passagem ruim. Foi uma passagem muito discreta, aí rodou Internacional, Santos e está voltando novamente para o São Paulo. Então, acho que o lado positivo, para a gente não olhar só o lado negativo, o lado positivo é que o Rogério tem mais um jogador para compor esse elenco. Então, exato, eu vejo... Mas não sei se resolve os problemas do São Paulo. Por esse ângulo, quando você não tem possibilidade de... Eu não quero menosprezar o Marcos Guilherme, claro, mas pode ser alguma. Mas quando você, de repente, vai no mercado e você não pode comprar o filé mignon. Aí você tem que comprar uma carne
segunda ali que vai servir E às vezes também, ao invés de você comprar, você vai na geladeira e pega algo que você já fez. Então, e aí Tá mais pra isso. Qual que é a ideia? Não é um jogador de destaque, não é um grande nome, mas as características vão se encaixar dentro do que o Rogério Ceni precisa e que ele não tem no elenco. Então, é uma oportunidade de mercado, já que você não pode contratar, sei lá, um jogador hábil pelos lados. Você compra, você traz o Marcos Guilherme, que pelo menos você já conhece e sabe que pode ajudar. A gente disse, logo que surgiu essa informação do Marcos Guilherme, a gente conversou com o Rogério na coletiva, ele disse, não foi indicação minha. A gente perguntou, o Zé Paz, inclusive, perguntou. O Zé Paz perguntou, teve uma festa lá no São Paulo, quando a gente colocou o Casares. Né? Como é? Eu fiz essa pergunta, o Zé Paz colocou o presidente na escuta, eu perguntei, mas o Rogério falou, ele falou, não, a gente conversou com a comissão, não foi uma indicação do Rogério, mas teve a concordância foi a do sugestão, treinador. Tá, né? falou assim, Rogério, até o Marcos Guilherme na mão. O Rogério não chegou em casa, contratamos o Marcos Guilherme. Entendi. É mais ou menos isso, só para você entender. Mas ele concordou com a contratação, ele não vetou. Sim, não. Porque de repente de alguma maneira pode ser útil para ele. Ele perdeu o Marquinhos, que era um jogador que dava profundidade aí pelos lados. De repente o Marcos Guilherme não é o Marquinhos, vamos mas no pode otimismo ajudar. do Celso, entender que Marcos Guilherme pode realmente passar um ano fantástico e ajudar o São Paulo. Eu acho que mas eu acho que eu estou torcendo por isso, não é um jogador que não tem o jogador para fazer esse trabalho. De repente é uma opção. Quem não tem cão, caçar com gato. Isso, agora se apertar a mão um pouquinho, você vai chegar onde eu quero. Você está sendo... É a verdade, a gente não tem perspectiva. Ele pode até arrebentar no São Paulo, mas a perspectiva é muito baixa, pelo que ele já mostrou no clube. Bom, Salazar tá de volta ao Gazeta Esportiva. O Vitor Pereira não costuma dar pistas da escalação do Corinthians, né? Como ele já disse que não gosta de falar nada. Então eu vou passar esse desafio para o Salazar. Vamos lá, Salazar. Qual deve ser a escalação do Timão hoje à noite? Michele, está cada vez mais difícil e agora não só por causa do mistério do Vitor Pereira, mas por causa dos problemas do Corinthians, quanta gente no departamento médico, suspensão, enfim, vamos falar aqui com exclusividade a escalação do Corinthians, apurei vindo aqui para a Arena, mas antes disso, segura aí a ansiedade de torcedor do Corinthians. Vamos mostrar mais um pouquinho do ambiente? Eu quero mostrar para vocês aqui a entrada da Radial Leste, a entrada dos ônibus de Corinthians e Boca Juniors. Eles vão passar ali, ó, naquela barricada que está sendo preparada pela CET, a polícia já está posicionada, os torcedores estão começando a se aglomerar ali, a expectativa é que os ônibus cheguem por aqui por volta de 7h10, 7h30 da noite, e eles estão preparando uma grande festa. Ali em cima da entrada dos ônibus, dá para ver, o Samuel Almeida vai mostrar pra gente algumas bandeiras, e aquelas bandeiras têm alguns dizeres, uma delas está escrito o seguinte: faça barulho e não faça racismo. Então é aí um protesto dos torcedores do Corinthians que vão ter que fazer muita festa e muito barulho aqui do lado de fora, já que do lado de dentro a Conmebol veta bastante coisa, mas em compensação, quando o assunto é racismo, por enquanto nada passa de apenas uma multa, né, para os clubes pagarem. Agora vamos falar de escalação. Só para lembrar, o Boca Juniors hoje vem completo, vem com Sebadios, Vidia, Benedetto, Oscar Romero. É um time muito diferente daquele que perdeu por 2-0 aqui na Neoquímica Arena. Provavelmente serão 7 titulares diferentes daquele jogo aqui na Neoquímica Arena. Então não dá para usar aquela partida como parâmetro. Assim como o Corinthians também deve ser muito diferente. O Vitor Pereira não pode contar com Gil, Paulinho, Maicon, todos eles machucados. Cantilho está suspenso. E aí vem a novidade, o Duqueiroz, Michele, apuração de bastidor. O Corinthians guarda segredo, mas a informação que eu tive vindo para cá é que o Duqueiroz não se recuperou de um problema na coxa que ele sofreu no primeiro tempo contra o Santos agora no último final de semana, e ele está fora da partida de hoje. Pelo menos é a informação de bastidores aqui desse pré-jogo. Duqueiroz será desfalque do Corinthians. Renato Augusto, que vinha sendo desfalque, que passaram para mim, é que ele deve começar no banco de reservas. Renato Augusto provavelmente no banco de reservas, então coloca a escalação aí, diretor, que a gente vai passar aqui, os prováveis 11 titulares do Corinthians, pelo que eu fiquei sabendo aqui nesse pré-jogo. O Corinthians deve ir a campo com Cássio no gol, Fagner na lateral direita, João Vitor de volta para jogar ao lado de Raul Gustavo e Lucas Piton na lateral esquerda. Em atenção, não deve jogar o Fábio Santos. No meio de campo, Rony na vaga de Duqueiroz, Adson e Giuliano. E na frente, Mantuan, William e Roger Guedes. Cássio, Fagner, João, Raul, Lucas Piton, Rony, Adson, Giuliano, Mantuan, William e Roger Guedes. Este deve ser o time do Corinthians para começar esse confronto de oitavas de final aqui contra o Boca Juniors. Eu fiquei sabendo
que quando o Vitor Pereira recebeu a informação que o Duqueiroz não teria condições, que ele testou o Bruno Mendes na vaga, que ele testou o Bruno Melo na vaga, o João Vitor também como primeiro homem, mas chegou à conclusão que é o Rony quem deve jogar por ali. Então, tá aí, Michele, essa deve ser a escalação do Corinthians para daqui a pouquinho enfrentar o Boca Juniors. Agora é com vocês, o português está certo ou não nessa escalação? Valeu, Salazar. O que você acha, Celso? Bom, eu acho que ele acerta com o Rony. É um cara da função, não adianta se improvisar, é um cara que domina. Ele só precisa ter um pouquinho de cuidado no ímpeto. É um jogador que às vezes exagera um pouco, passa do ponto. É um garoto, está aprendendo e o Vitor deve ter conversado com ele. Aliás, os argentinos também estão bem informados. Porque antes de vir para o programa, eu sempre dou uma fuçada lá na imprensa argentina, o Olé em especial, e eles já noticiavam também isso é um costume, é uma rotina sua, todo dia. Que o Duqueiroz... Ele assina. Que o Duqueiroz está fora. Lá na Argentina já foi noticiado isso e, de certa forma, não vou dizer comemorado, mas, queira ou não, é uma baixa importante no Corinthians. O Rony não está no mesmo nível do Duqueiroz. O Duqueiroz evoluiu muito sob o comando do Vitor Pereira, mas de repente o Rony, com toda a vontade que tem, pode fazer um bom jogo. É um cara que marca bem, só não pode passar do limite. Então, o Vitor Pereira disse recentemente, né, que os miúdos, e isso é uma verdade, que os miúdos estão fazendo muito pelo Corinthians. Não fossem os miúdos, ou seja, os mais jovens, o Corinthians estaria brigando por rebaixamento. Eu entendo, não vou a esse exagero dele, mas entendo que a garotada tem dado conta do recado e tem sido muito importante. Agora, para um jogo desse tamanho, desse peso com o Boca, me preocupa essa defesa do Corinthians. Você só tem o Fagner de experiente, ótimo que volta o João Vitor, mas aí você tem o Piton ali também pela esquerda. Se tiver o Fábio Santos condição, eu gostaria do Fábio jogando por ali, é um jogador mais experiente. O Raul Gustavo, né, e João Vitor é uma dupla de zagueiros boa, rápida, mas que falta um pouco ali de experiência. Mas eu acho que eu entendo o Piton e não o Fábio Santos. Porque por aquele lado ali ele tem o Advíncula, que não é nenhum suprassumo. E se ele e já contra o Santos funcionou muito bem a ultrapassagem dos laterais, o jogo pelos lados. Não, mas o Santos, e o Piton, ele tem essa coisa, essa chegada mais forte do que o Fábio Santos. Então, como o Corinthians joga? Se fosse em La Bombonera, eu acho que ele é de Fábio Santos. Mas como joga em casa e precisa ganhar, o Piton ele oferece mais mobilidade, sem falar dessa movimentação do Roger Guedes. Com esse discurso muito técnico, tudo muito bonito e muito de verdade o que o senhor está falando. Só que o senhor sabe também que é um Corinthians e Boca. Quando começa, muda completamente. Né? O senhor está adoçando a torcida corintiana, está tudo muito bom e está gostando de ver um time muito jovem. Me preocupa um time muito jovem contra o experiente Boca. É jogo de pegada, é jogo de muita amarração, jogo de inteligência, né? O Boca vai fazer provocação para tentar enfraquecer o Corinthians para o jogo da volta. Isso tudo acaba preocupando. A ausência do Duqueiroz, ela é muito sentida, já não tem o Maicon, você perde o Duqueiroz, você perde a alma nesse meio campo do Corinthians, né? E eu só espero que o Vitor Pereira não esconda o futebol do Corinthians, porque ele está escondendo relação de jogadores, relação de médico, relação do que comeu, relação dos carros que passam na rodovia dos trabalhadores. É um direito dele, mas tudo bem. Que ele não esconda, né, o futebol do Corinthians hoje, porque a expectativa é muito grande. Aliás, a senha que você me passou lá do Olé, é Olé que fala, né? Olé. Não deu certo, eu acho que tem uma coisa errada, porque ele tem a assinatura do... Acho que tem alguma restrição. Sei lá, não quis me passar a informação, não consegui acessar hoje. Gente, agora é o seguinte, agora é hora de acelerar e saber tudo que tá rolando nas pistas do Brasil e do mundo. Ele tá chegando, roda a vinheta do Momento Velocidade. Boa noite, Rodrigo. É sempre muito bom receber você aqui no Gazeta Esportiva. Como que foi a cobertura do GP lá no Canadá? Você estava lá de corpo presente, né? Foi maravilhoso, hein, Rô? É verdade. Boa noite, Michele, Celso e Garrafa, e para todo mundo que está assistindo. Foi demais, né? Muito bom cobrir a corrida em loco, né? Como a gente disse, estando lá no autódromo. Corpo presente é no velório. Ver a corrida mesmo, né? Então eu fiquei lá um pouco na arquibancada, vendo os carros, o desempenho, isso é muito legal. E as notícias também no Gazeta Esportiva. A gente estreou essa cobertura especial aqui nesse fim de semana. Que legal. E além disso, Michele, a briga foi bem acirrada pela vitória entre o Max Verstappen da Red Bull e o Carlos Sainz da Ferrari. E com a vitória em Montreal, o Verstappen lidera o campeonato com 46 pontos de vantagem. E ele é o favorito nesse domingo lá em Silverstone, no GP da Inglaterra. Mas a Ferrari mostrou que no Canadá melhorou o seu ritmo de corrida e por isso pode surpreender nesse fim de semana na Inglaterra,
que abre uma sequência de 4 corridas da Fórmula 1 em julho. Então vai ser um mês bem importante para quem gosta de Fórmula 1. Que legal. E aqui no Brasil, a grande atração é a Stock Car, que fará 4 corridas também, só que tudo no mesmo fim de semana, lá no Velopark, na Grande Porto Alegre. E uma das novidades foi o lançamento do campeonato oficial de corridas virtuais. E quem mandou o recado pra gente foi o jovem piloto Gustavo Ariel, da equipe Texaco Racing by Tony Canaan, que venceu uma das corridas da Stock Car virtual, ou seja, nos computadores e simuladores. Legal. Vamos conferir. Fala pessoal da TV Gazeta, tudo bem? Meu nome é Gustavo Ariel, tenho 20 anos de idade, sou piloto da Texaco Racing by Tony Canaan, equipe de automobilismo virtual, chefiada pelo próprio Tony Canaan, multicampeão, conhecidíssimo no mundo todo. E semana passada tivemos a estreia da equipe pelo campeonato oficial virtual da Stock Car, lá em Spa-Francorchamps. Conseguimos estrear com o pé direito, fazendo pole, melhor volta nas 2 corridas e vencendo a bateria de número 2. Então é muito bacana estar participando desse projeto. Eu que sou um piloto que corro no mundo real, corro no automobilismo virtual e mantenho os 2 em paralelo. Então é bacana demais representar essa grande marca e torçam por nós aí nas próximas corridas e é um prazer estar participando aí do programa. Muito legal, hein? E o legal é que o Gustavo, ele também é piloto de kart, né? Ele quer um dia chegar na Stock Car real. Então, enquanto isso, ele está trilhando aí. Virtual. E o torneio também está aberto para pilotos amadores, que eu vou até colocar o link depois no site do Gazeta Esportiva. Quem quiser estar assistindo, participar, é muito legal. Tem o seu blog, você vai pôr o seu blog Isso, lá no blog Rodrigo França, na gazetesportiva.com. E na pista real, quem está ansioso pela etapa desse fim de semana é o pentacampeão Kaká Bueno. Ele é o recordista de poles no Velopark e como os veteranos da Fórmula 1 mandaram bem demais em Montreal, né? O Vettel foi bem, o Alonso foi bem, eu perguntei para o piloto da equipe Carros se ele também vai ser destaque lá no Rio Grande do Sul. Vamos ver o que ele falou. Fala galera, tô aqui no friozinho da Serra Gaúcha, mas por um bom motivo, passeando com a família, porém, já de olho no final de semana, tem etapa especial da Stock Car, rodada dupla. Serão 4 corridas, 2 no sábado e 2 no domingo. A gente volta ao Velopark e eu estou muito otimista. Eu venci lá em 2018 e sou o recordista de pole position. Me sinto muito bem na travada pista gaúcha. Quem sabe, assim como na Fórmula 1, onde os mais experientes e grandes campeões como Hamilton, Alonso, Verstappen andaram muito forte, que isso aconteça também aqui no Rio Grande do Sul. Lembrando que após 3 anos a gente volta ao Velopark. É a primeira vez que esse modelo de carro vai andar na pista travada aqui do Rio Grande do Sul. Uma simpatia ele, né? Como o Kaká é legal. O Kaká já é quase sócio do nosso programa aqui. É. E, aliás, Michele, além de acelerar na Stock Car, o Kaká Bueno vai participar agora, em julho, da divulgação de uma grande campanha do nosso parceiro aqui do programa, o Feirão e Carros. São milhares de ofertas para quem quer trocar de carro com condições de financiamento imperdíveis. E eu vou dar todas as dicas no nosso Momento Velocidade, aqui no domingo, na TV Gazeta, às 8h20, um pouquinho antes de vocês, no Mesa Redonda. Boa! Então, domingo, 8h20 da noite, tem o Momento Velocidade. E eu fiquei olhando aquela lareira ali bonita, né, do Kaká Bueno. Você viu que chique Você ali? viu, mas na sala de imprensa não tem isso não. Não Viu? tem, Isso é né? lá no hotel dele, porque lá no Velopark não é assim não. Vou estar lá também cobrindo a Stock Car para vocês. Rodrigo França, então domingo, 8h20 da noite, o Momento Velocidade. A gente tem mais um minutinho só para perguntar um bastidor aqui. Então temos. Seguinte, Rodrigo, e esse babado forte, eu nem combinei com o Rodrigo, do Piquet, ter falado do Hamilton, isso aí pegou mal? Como Muito que tá? mal, Michele. É lamentável, né? A gente sabe que o racismo, como vocês estavam falando no futebol, não tem espaço e a comunidade internacional da Fórmula 1 condenou, né, as falas do Piquet, inclusive hoje com comunicados da Fórmula 1, da Mercedes, da Ferrari, de equipes que não tinham nada a ver, né? E foi muito legal que o Hamilton se posicionou, porque realmente não tem espaço mais para esse o tipo Piquet de ainda comportamento. não se manifestou? Não se manifestou, infelizmente. Nossa, que coisa, né? A gente tá em 2020, né, gente? Não pode falar desse jeito. Bom, tem que ter respeito. Rô, 8h20 da noite, então a gente se encontra domingo no Momento Velocidade aqui na Gazeta. Exato, e já fica ligado pro Mesa Redonda. É isso aí, domingo eu tô lá no Mesa. Obrigada, viu, Rô? Beijão. Valeu, até mais. Beijo. Olha, tá faltando falar do Palmeiras aqui no Gazeta Esportiva, diretor. Você esqueceu? Pronto, não falta mais. Silver, venha pra cá, Silver. O que o Everton falou hoje aí no Verdão?
Michele, antes de Palmeiras, eu preciso voltar no São Paulo porque eu cometi um erro. Eu dei uma informação de que o Marcos Guilherme, que assinou hoje com o São Paulo até o final do ano, jogou com o Rogério em 2017. Não jogou. O Rogério já havia saído, o Marcos Guilherme estava aqui e ele conheceu o Rogério Ceni durante uma visita ao CT. Então, perdão aí pelo erro, tá bom? Agora falando do Palmeiras, o Verdão que já está em Assunção, com a preparação para o jogo de amanhã, mata-mata da Libertadores, jogo de ida, oitavas de final contra o Cerro Porteño do Paraguai, equipe de tradição. Vai ter pressão para cima do Palmeiras amanhã. O Abel Ferreira tem só 2 desfalques, 2 jogadores que não são titulares. O Jailson, volante, que até estava sendo, até se machucar, operou o joelho, continua na fisioterapia, na recuperação. E o Jorge, que contraiu nas últimas horas Covid-19, está devidamente isolado e fora desse jogo e provavelmente fora também do jogo do final de semana, sábado, contra o Atlético Paranaense no Allianz Parque pelo Campeonato Brasileiro. No mais, o Abel, se quiser, e deve fazer isso, até porque poupou na rodada do final de semana do Brasileirão, vai ter força máxima, a começar pelo goleiro Everton, que projeta o jogo de amanhã à noite. A gente sabe o quanto é importante o primeiro jogo, o quanto é importante você ter um bom resultado no primeiro jogo para depois fechar em casa, né? Sempre é isso que o Abel nos pede, jogo de mata-mata, é sacar um bom resultado no primeiro jogo para depois fechar em casa. Então, o bom resultado sempre é não sofrer gols, é baliza zero, é fazer um bom jogo, se der para fazer gols, enfim. Acho que agora não tem mais a questão do gol fora, que também, né, era um critério de desempate, mas acho que o mais importante é performar bem, é cada um focado nas suas tarefas, é fazer aquilo que o professor vai pedir para a gente para o jogo e sair de lá com um bom resultado e depois fechar em casa. Tenho certeza que vai ser o estádio lotado, o apoio do nosso torcedor, então tem tudo para ser um grande jogo também na ida e na volta. O Everton. Alô, o Everton falando com a gente, ele que será o goleiro amanhã, obviamente, e o time do Palmeiras deve ter, além do Everton, o Marcos Rocha, o Gomes, o Luan, acho que começa no banco, o Murilo hoje é o titular junto com o Gomes, na esquerda o Piquerez, aí tem Danilo, Zé Rafael, a volta do Rafael Veiga, que jogou alguns minutinhos contra o Avaí fora de casa e deve ser titular amanhã. Com isso o Scarpa voltaria para a ponta esquerda, ou então o Veron, mas acho que joga o Scarpa na ponta esquerda ou na direita, porque eles mudam muito, o Dudu na outra beirada e o Rony de falso 9. Michele, é o Palmeiras em busca do tri consecutivo da América, o tetra no geral da Libertadores. Valeu, Silver! Aí tá uma questão legal, que me diz o Fini aqui, inclusive. Joga o Scarpa ou joga o Veron com a volta do Rafael Veiga? Porque o Veiga tem que jogar, né, gente? Então tem, assim... O Scarpa tem que jogar também. Pois é, mas não sei. Como não, Sérgio? Porque o Veron, ele vinha sendo o dono da antiga ponta esquerda. Uhum. Quer dizer, o tanto que ele ganhou até a posição do Scarpa, jogando por ali. E o Scarpa foi muito bem como reserva do Veiga, então eu iria de Veron e não mexeria na estrutura do time. Quando você tira o Veron para colocar o Scarpa, você tem 2 homens de muita qualidade na armação, mas o Scarpa joga fora na dele. Para fazer aquele papel, o Veron faz melhor. Se tivesse eu no vestiário do Palmeiras com o Abel Ferreira, o Abel falasse, Garrafa, toca aí que eu vou ter que ir no banheiro. Eu tirava o Veron, deixava o Scarpa. Também. Fosse eu o técnico do Palmeiras. Prefiro o Scarpa ao Veron. E a minha expectativa, Celso, é de ver um Palmeiras muito diferente daquele Palmeiras que foi contra o São Paulo no segundo jogo e também contra o Avaí. É um Palmeiras na Libertadores. O foco é outro, É né? um time com outro foco, é um time que ali é máxima concentração. O Abel trabalha demais a cabeça dos jogadores para isso. E então acredito numa vitória fora de casa, o Palmeiras com 100% na Libertadores, dando o recado e confirmando esse favoritismo no jogo de quinta-feira. E é time confiante, né? Que sabe o que faz, não se apavora, não... Só pegar o retrospecto do Palmeiras fora de casa, é histórico, é o melhor retrospecto da história da Libertadores jogando fora de casa. Então não vejo por que se preocupar, o torcedor se preocupar. Claro, tem que ter aquela concentração, não dá para entrar de salto alto. Não, Mas o Palmeiras vence lá e vence aqui. Também acho. Concordo. Olha, a gente volta à Neoquímica Arena. Salazar vai falar agora sobre o acordo de pagamento do estádio. Teve novidades sobre a Casa Corintiana, Salazar?
Teve novidade importante, Michele. A gente noticiou isso aqui no Gazeta Esportiva, se eu não me engano, na semana passada, sobre um acordo que o Corinthians estava costurando com a Caixa Econômica Federal. Apresentou esse acordo ao CORE, ao Conselho de Orientação. Ele consiste que, basicamente, num pagamento de 611 milhões de reais. O Corinthians vai usar os 300 milhões de reais que ele recebe dos name rights para abater essa quantia. Então, sobram 311 milhões de reais. O Corinthians vai pagar em 2023, em 2024 os juros desse acordo, e a partir de 2025 e aí vai até 2041 o pagamento aí sim do montante principal. As parcelas ficarão então em torno de 15 a 20 milhões de reais por ano, o que é bem tranquilo para o Corinthians pagar isso aí. Com alguns jogos aqui na Neoquímica Arena, o Corinthians já consegue esse valor, e aí em 2041 tudo estará quitado. Esse acordo foi aprovado ontem no Conselho Deliberativo do Corinthians, ou seja, com esta aprovação do Conselho Deliberativo, com o acordo costurado, agora o Duílio Monteiro Alves vai sentar com a diretoria da Caixa Econômica Federal para, enfim, assinar o acordo e mudar essa maneira de pagamento da Neoquímica Arena, que antes tinha um fundo, o Corinthians pagava um valor muito maior, as parcelas eram maiores, enfim, é um Corinthians que pode virar a sua página na história aqui sobre a Neoquímica Arena e daí construir um futuro claramente muito mais promissor com essa história que está pertinho de ser encerrada. Tem uma informação também sobre bastidor que acabou de chegar para mim sobre o Yuri Alberto, né? Eu até tinha prometido que não ia falar do Yuri Alberto hoje, mas acabou de chegar a informação para mim de que Yuri Alberto, Ivan e também o Mantuan já assinaram seus contratos. Então aquele acordo que a gente tem explicado de empréstimo até 2023, com os passes fixados, o Yuri vem com 20 milhões, Mantuan vai com 15, Ivan vai com 15, e depois eles vão ver se vai ficar definitivo ou não lá em junho de 2023. Este acordo está assinado, está concretizado. Muito provavelmente amanhã os clubes devem fazer o anúncio oficial. Mas lembrando, Yuri Alberto só vai poder defender o Corinthians na Libertadores se o Corinthians passar para as quartas de final. E eu vou deixar vocês com as imagens aqui do Samuel Almeida. A movimentação está aumentando, a polícia está chegando, tem mais torcedor chegando. Daqui a pouquinho a previsão é que os ônibus cheguem por volta de 7h10 da noite. Estão prometendo uma festa muito grande aqui para recepcionar esse Corinthians que vem para abrir as oitavas de final contra o Boca Juniors. Lembrando que o Corinthians deve ter Renato Augusto e Fábio Santos no banco de reservas. Cantillo está suspenso, Duqueiroz machucado. Corinthians que deve ter Cássio, Fagner, João Vitor, Raul, Lucas Piton, Rony, Adson, Giuliano, Mantuan, William e Roger Guedes. Michele, aqui no clima da Neoquímica Arena que eu passo a bola para vocês, e agora a gente vai lá para dentro para cobrir esse jogão e amanhã mostrar tudo aqui no Gazeta Esportiva. Legal, Salazar. Achei que você ia mostrar o pessoal que estava com o bandeirão lá do outro lado. Você falou que ia mostrar a festa da torcida. Eu queria você lá no meio da torcida. O Garrafa e Celso Cardoso. O Yuri Alberto, bom, isso aí tá tudo decidido. A gente comentou muito isso ontem. Você não falou, você acha bom o Yuri Alberto pro Corinthians? A gente falou no domingo no mês, quem não gostaria, o Yuri Alberto cabe em qualquer equipe de futebol brasileiro. Teve essa questão de liberar o Ivan. O Ivan eu não vejo tanto problema, né? O Corinthians ainda tem o Cássio, você pode resolver. O Mantuan é um dos principais jogadores do time, mas o Yuri Alberto coloca a bola para dentro. Então, o Corinthians vai fazer esse negócio aí, é um belíssimo reforço que o Corinthians recebe para o nível do futebol brasileiro. E ali, na ausência do Piton, o Vitor Pereira vai ter que se virar e improvisar aí dentro do elenco, buscar algumas alternativas, né? O que a gente pensa desse Corinthians aí, em relação ao Boca, é que se o Corinthians pensa em algo de Libertadores, esse é o jogo, Michele. Imagens ao vivo da Arena para quem está em casa. A torcida está com essa expectativa e eu entendo que os jogadores têm que pensar dessa forma. Hoje é um jogo, se o Corinthians pensa em algo da Libertadores, é como se fosse uma final. Se toma um cacete aqui, aí, esse time não me passa confiança, Celso, que em Buenos Aires, lá na sua Buenos Aires, o Corinthians pode tirar uma vitória. Tá lotado lá, é fazer o jogo hoje e jogar a responsabilidade em cima do seu time. Se você pegar o histórico do Corinthians desde que ganhou a Libertadores, 2012, estamos falando de 10 anos. O Corinthians ele foi eliminado todas as vezes que passou na fase de grupos nas oitavas de final. Para o próprio Boca em 2013, mas aquilo foi um assalto à mão armada do Amarídia. Nós não, a Amarídia. O Amarídia operou o Corinthians, depois o Corinthians foi eliminado aqui pelo Nacional do Uruguai,
em Itaquera já, foi eliminado pelo Guarani, com o Thiago Nunes, foi eliminado também pelo Colo-Colo, jogando em casa, decidindo em casa. Então é a primeira vez que o Corinthians vai decidir a oitava de final jogando a primeira em casa. E vai decidir fora. Tudo bem que a informação, mano, precisava falar toda essa desgraça aí do Corinthians mas também, tem né? que lembrar. Tudo bem. O senhor foi buscar no fundo do baú. É uma você informação. quer dizer, então? Que eu acho que até a hora é agora. é positivo o Corinthians fazer o primeiro jogo em casa, Mas de se for repente mal, também construir. desiste, né? Não é assim. O Corinthians pode vencer aqui, pode vencer lá. O Boca vem de derrota em casa. Tudo bem, era time reserva, mas o Boca perdeu pelo menos 3 jogos no seu estádio, né, nessa temporada. Mas ele não estava todo desfalcado e agora vai estar com todo mundo É o de volta. Boca, Celso. É um Boca mais forte. É um jogo. O Corinthians não adianta. Claro que o Corinthians pode perder aqui, matematicamente, fazer a classificação lá. Mas é praticamente impossível que isso aconteça. O Corinthians não vejo assim, pensa não. em algo grande Não, hoje. tem que ganhar hoje. Tem que ganhar o jogo. Tem que ganhar hoje. É. Mas eu tô otimista. Eu tô otimista. Acho que o Corinthians tem condições de ganhar pela força, sabe, pelo apoio da torcida. Pelo time que tem. O Corinthians já jogou com Boca 2 vezes nessa temporada, nessa Libertadores, ganhou uma, empatou outra. Sabe o que me chama a atenção, Celso? É que o Corinthians, ainda do Vitor Pereira, e é claro que é o início de trabalho, apesar de ele estar aí, não chegou ontem, mas ainda é o início de trabalho, fez aquela partida bela contra o Santos, mas ele não tem uma regularidade. Foi aquela partida. Entendeu? Mas é um time que vem em ascensão. Vem em ascensão, mas assim, eu não consigo entender, não me dá confiança. Corinthians hoje, é confiança numa vitória absoluta, eu não tenho. É claro, porque diferentemente é que a gente está falando de um início de trabalho. O Palmeiras tem mais de 2 anos. Agora, Agora, se você pegar, e aí vem o mérito do Vitor Pereira, ele perdeu o Jô. Isso causou um rebuliço, porque com o Jô, o Corinthians estava fazendo os melhores jogos. E aí ele conseguiu, sabe, a partir da movimentação dos seus atacantes, o Roger Guedes, o William trocando de posição toda hora, o Mantuan, conseguiu que o Corinthians jogasse ainda melhor, sem um 9 de referência. A esperança é que isso possa se repetir hoje. Eu não tenho essa confiança, essa convicção, mas essa é uma esperança. Porque aquela partida contra o Santos aconteceu exatamente o que você está falando. O trabalho pelos lados. Você tem que manter a regularidade. E acho que é possível porque as laterais do Boca hoje são mais frágeis. O Advíncula nunca foi grande jogador, tal. O menino da lateral esquerda é um garoto que está substituindo o Fabri hoje. O Fabri vários hoje garotos também. Não, eu sei, mas ainda não tem essa, não Como tem é que jogado. Ele chama os garotos? Sandes. Não. Do Corinthians? Ele chama de a defesa inteira, você só põe o Fagner. Não, como que ele chama os miúdos. Os miúdos. Sabe, o meio-campo do Boca também não é um meio-campo que marca assim brilhantemente bem, joga num losango e tal. Eu tô otimista com o jogo hoje. Quem que tem perigo ali do Boca? É a frente. Os 3 atacantes aí você tem que ter muita atenção. E do Benedetto pode estar mortinho, vem uma bola, bate na cabeça dele e esse Benedetto, ele é encardido, por isso que eu falei da experiência. O trio de ataque do Boca, aí você tem que ficar de olho. Benedetto e outro. Quem que é o Benedetto, o outro? O Vidia, que tem acusação lá de 3 mulheres. Esse aí tinha que mas joga muita bola. Isso é uma fumaça, hein? O cara tá encarando 3 mulheres, filho. Não acusação é. De quê? 3 mulheres, o cara é perigoso. Violência sexual. Encarou 3. Nossa, que coisa grave, gente. Violência sexual. Ele é acusado na Argentina de violência sexual, não era nem para jogar. O Boca pediu autorização para que ele pudesse vir ao Brasil e adiaram o julgamento dele lá. Olha lá, que palhaçada, né? Adiar o julgamento de uma coisa tão grave. E quem que é o terceiro? Ceballos. Também é bom jogador. Meu medo é do Benedetto, viu? Agora... Será o Benedetto? Ai, Benedetto. Ele gosta, cara. Mas é um cara de pau, né? A Academia de Futebol tá chamando! Silvestre tá de volta! Vai explicar a situação envolvendo o Borja. Tem dinheiro que pode chegar ao Verdão sobre o atacante, Silver, é isso? Tem, esse assunto é legal para vocês debaterem depois aí, reforçar o rival River Plate, enquanto o Palmeiras está lá em Assunção, pensando no jogo contra o Cerro Porteño, oitavas de final da Libertadores da América, jogo amanhã. Nos bastidores, o River Plate já fez uma investida para cima do Miguel Borja, que ainda está com o rabo preso no Palmeiras, sim senhor. O Palmeiras negociou o Borja com o Júnior Barranquilla da Colômbia, ficou com metade dos direitos econômicos, os outros 50% são da equipe colombiana. O River Plate fez uma primeira investida, o Palmeiras
não se sensibilizou, considerou um negócio bom para o Júnior Barranquilla, para o Borja, para o River e não para ele, Palmeiras. Uma segunda investida do River Plate, se não veio, virá. Na casa dos 6,5 milhões de dólares, mais de 30 milhões de reais, o que daria para o Palmeiras aí aproximadamente uns 15 milhões. Independentemente do River Plate estar tentando trazer também aí sim um cracaço de bola, o centroavante uruguaio Luizito Soares, um negócio não anula o outro. O Galhardo pode sim receber essas duas peças para a disputa da Libertadores. Resta o Palmeiras assinar, porque o Palmeiras tem que topar a parada. Vocês aceitariam reforçar o adversário, um forte adversário como o River Plate? E aí é capaz do Borja fazer todos os gols. Não, mas aí, gente, ó, pra mim é muito simples. Não quer o cara? Libera. Sabe? Desempata a vida. Desempata a vida tua e dele, né? Não quer, não tem que ficar fazendo frescurinha. Se achasse o Borja bom o suficiente, estaria no Palmeiras. Não serve pro Palmeiras. O Palmeiras tem que liberar, fazer caixa. É negócio, né? Não ser uma atitude pequena. O Palmeiras não é um clube pequeno, como pensa o Petralha, né? Que o futebol paulista é pequeno. Né? O Palmeiras é gigante, é grande. O Palmeiras não vai ficar tirando o chapéu pro Borja. Pode até acontecer, vai. Num confronto River e Palmeiras, o Borja faz gol da vitória. É coisa do futebol. Mas não deu liga. Era uma contratação que todo mundo esperava. O Borja chegou como grande sensação, fez ainda alguns gols no Palmeiras, mas não deu liga. Tanto que ele ficou disponível um bom tempo no Palmeiras e o Palmeiras o dispensou. Tem que fazer dinheiro. Tanto que, respondendo a pergunta que está ali na tela, eu achava isso no passado. Eu achava que o Palmeiras tinha que ter repatriado, reintegrado o Borja. Não fez, agora já contratou mais 2 atacantes. Agora não faz cabe sentido, mais, né? Não cabe. Agora libera. Não cabe. É passado. Paciência, vai pro River Plate. Eu liberaria. E se fizer gol no Palmeiras também, paciência, isso faz parte da vida, faz parte do jogo. Ele vai mesmo? Não. Então tentando a negociação, aí pode acabar sendo concretizado, depende do Palmeiras também. Eu acho que ele vai se dar bem lá. Resultado da enquete. O que vai dar nesse Corinthians e Boca de hoje? 9 da noite. Vai passar onde? No SBT? Acho que sim. No SBT. A maioria respondeu que o Boca vence. 48%. Celso ficou votando o tempo inteiro. Imagina, eu continuo achando aqui que vai dar Corinthians. Continuo achando que o Corinthians é melhor e tem que se aproveitar disso. Você também não vai repetir tantas vezes, porque assim, eu não falei que você é pé frio, mas assim, hoje você repetiu 40 vezes que é dar Corinthians. Para deixar bem claro. Senhor amado, por isso que ele já fica bem claro. Eu também achava que ia dar Corinthians, mas aí ele fala isso. Eu falei que ia dar contra o Santos. Eu lembro que falei que o Corinthians ia passar pelo Santos e deu 4-0. Então, tá vendo? Essa é uma boa notícia para a torcida. Acertei das últimas 3 Copas, acertei os últimos 2 campeões mundiais. Então tá tudo certo. O Celso, faz 24 anos, Celso, que você acertou isso, Celso. Homem. Você foi buscar no fundo do baú. Ele tá impossível. Você acertou que time? Era Espanha. Alemanha. Foi campeã do mundo? Oi? Foi campeã? Claro, em 2010. Nem valeu essa Vocês Copa. Fizeram até campanha aqui contra mim, tirando sarro. Foi mesmo. Ele acertou isso aí da Espanha, gente? E acertei da Alemanha, 2014. A Alemanha você qualquer churrasco que a gente faz, ele vem e relembra isso aí. Toda vez, faz 24 anos que ele acertou uma tempo. coisa na vida. Então, gente, Corinthians, boa sorte. Apesar de todas as previsões do Celso Cardoso, acabou. Beijo. Tchau, Celso. Galera. Tchau, Valeu, tchau, até amanhã. tchau. Vai, Corinthians!